Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos com o nosso quadro Leitura Diária. Hoje nós vamos trabalhar dois temas, tendo em vista que nós tivemos um pequeno probleminha aqui, já está resolvido. E hoje nós vamos falar da leitura de sexta. Hoje é sexta-feira, dia 6 de janeiro, e nós vamos trabalhar o tema de hoje e o tema de amanhã, no sábado. O tema de hoje é o seguinte: Salomão constrói várias cidades após a manifestação da glória. E o tema de amanhã, de sábado, o avivamento com fogo e trovões. Os dois textos que nós vamos ler, o primeiro deles, 2 Crônicas, capítulo 8, versículos de 1 a 6, depois Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19. Estamos nos preparando para estudar no próximo domingo a lição de número 2. E essa lição tem o tema Avivamento no Antigo Testamento. Lembrando, irmãos, que nós estamos trabalhando durante todo esse trimestre, o primeiro trimestre de 2023, o tema avivamento. Esse tema nós vamos falar durante todo o trimestre. Aviva a tua obra. E nós já falamos muita coisa aqui durante essa semana, os sinais do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, sobre esse avivamento precedido pela palavra de Deus, algo que veio para ficar. Gerações experimentaram a glória de Deus. Bom, nós vamos à leitura desse texto. Antes, porém, eu quero te agradecer pela companhia. Muito obrigado por estar conosco durante esses dias, falando da palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida. Você que está chegando por aqui, que recebeu esse vídeo através da indicação de um amigo, muito obrigado pela companhia. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e fique atento a todas as notificações que postamos diariamente. Bom, nós vamos trabalhar esses dois temas de hoje. Vamos à leitura desse texto. O primeiro texto está no segundo livro das Crônicas, capítulo 8, versículos de 1 a 6. Está escrito assim: E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa, que Salomão edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Ramate-Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto, e todas as cidades das munições que edificou em Ramate. Edificou também a alta Bet-Horon e a baixa Bet-Horon, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate, e todas as cidades das munições que Salomão tinha, e todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e tudo quanto conforme o seu desejo. Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano, e em toda a terra em seu domínio. A primeira meditação de hoje, sexta-feira, dia 6 de janeiro, é essa. O avivamento, ele traz conquistas em lugares distantes, né? Isso é muito gostoso a gente falar disso também. Tema muito pouco falado, tá? A segunda leitura é a seguinte: Êxodo capítulo 19, é a leitura que nós vamos falar que o avivamento ele teve sinais de trovões. Êxodo 19, versículos 16 ao 19. Está escrito assim: Aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre todo o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Esses dois textos nos traz essa meditação que nós falamos aqui no início. Estamos nos preparando para a lição de número 2. Estudaremos no próximo domingo. E essa lição tem o tema Avivamento no Antigo Testamento. Só dar uma recapitulada breve aqui. Falamos na segunda-feira o conceito real para guardar os mandamentos santos. Lemos esse texto de 2 Crônicas 34, 31. Depois falamos a ordem divina para reconstruir o templo em Jerusalém, como Deus trabalhou o coração de monarcas, reis persas, medos, para liberar os seus servos a construírem ou reconstruírem o templo em Jerusalém. Isso é sinal também do avivamento. Na quarta, a abolição de toda a idolatria em Judá. Nós falamos do texto de 2 Crônicas, capítulo 14, versículos de 1 a 6, um texto muito gostoso de se ler, onde foram abolidas todas as imagens de escultura, tudo aquilo que tirava o lugar de Deus. Na quinta-feira, Deus promete abundância e prosperidade ao seu povo, Joel capítulo 2, versículos 23 a 27.
E na leitura de hoje, sexta-feira e de amanhã, de sábado, nós estamos falando, Salomão constrói várias cidades após a manifestação da glória e o avivamento com fogos e trovões. Deixa eu falar uma coisa interessantíssima que muitas vezes a gente não para pensar. O avivamento, que é precedido pela palavra de Deus no meio da igreja, no meio do seu povo, no meio do povo de Deus, esse avivamento não é para ficar só dentro da igreja, não é para ficar só restrito a um espaço ou dentro de um templo. O avivamento precedido pela palavra de Deus, ele precisa alcançar outras pessoas, precisa alcançar outros lugares. Foi com esse intuito que, após Salomão edificar a casa do Senhor, aquele templo que Davi quis fazer, mas foi impedido por Deus, e o seu filho Salomão construiu, após ele ter construído esse templo e a glória de Deus ter descido e trazendo um grande avivamento no meio do povo de Deus, na nação de Israel, Salomão edificou cidades ao redor, até mesmo no Líbano, um pouco mais distante. O fruto do avivamento, ele precisa alcançar outros povos, outras nações, outras etnias, outras raças, outras línguas. É assim que se dá o avivamento no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Se a gente olhar Atos dos Apóstolos, nós vamos ver quando o avivamento desceu, quando o fogo, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, a igreja não ficou só em Jerusalém. O próprio Jesus já havia alertado antes: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Não é para ficar restrito só num lugar. É o primeiro ponto que quero destacar. A igreja que é avivada, um povo que é avivado, uma nação que é avivada, ela pensa em alcançar fronteiras distantes. Ela pensa em alcançar povos distantes. O avivamento precisa ter esse sinal. O avivamento precisa ter essas manifestações de amor ao próximo. A manifestação de conquista, não no mundo terreno, mas nós estamos falando no mundo espiritual. Claro que a construção de cidades, isso demarca território, demarca status, sim, mas o essencial é o poder de Deus que chega em outros lugares, em outros povos, em outras nações. É o primeiro ponto que destacamos na leitura de sexta. Já na leitura de amanhã, no sábado, nós destacamos que os sinais de Deus, os sinais do avivamento, precisam ser vistos também. No Antigo Testamento nós temos N sinais que foram manifestados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus diretamente, no quesito avivamento, quando Deus trouxe avivamento a um povo. Esse aqui, na época de Moisés, em Êxodo 19, na promulgação da lei, Deus, ele se manifestou com tanta glória, com tanto poder, que o monte tremia. O monte Sinai, ele tremia, ele fumegava. E ouviram-se, ou o povo de Israel ouviu sinais de trombetas de um alarido que ia profundamente numa larga escala. Além de ser um alarido longo, era alto. Todos ouviram. Isso são manifestações da presença de Deus. Em Atos dos Apóstolos, já no Novo Testamento, nós vamos falar disso nas lições futuras, a manifestação do poder de Deus foi contemplada por 19 nações ali presentes em Atos 2. A gente vai ver isso depois. Eles ouviram e viram os apóstolos falando em línguas nativas deles, e eles glorificaram a Deus pelos sinais que se viram e também que se ouviram. A manifestação do avivamento no Antigo Testamento trouxe essas conotações de sinais que foram vistas e presenciadas e ouvidas também por todas as pessoas que estavam ali e por nações vizinhas. Esse é o avivamento precedido pela palavra de Deus. Nós estudamos no Antigo Testamento que teve pelo menos 12 manifestações de avivamentos e reavivamentos. Nós falamos isso durante a semana. É muito bom quando a gente lembra disso. Todas as manifestações aconteceram num lugar específico, mas alcançaram outras pessoas, alcançaram outros lugares. É a meditação de sexta. E também os sinais que se acompanhavam do avivamento foram sentidos, vividos, experimentados por todos que presenciaram. Bom, ficamos aqui com a meditação dessa semana. Te desejo um domingo excelente, uma semana, um final de semana maravilhoso na presença de Deus, e que você tenha um estudo dessa lição maravilhosa de número 2 e que a sua vida seja edificada pela palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo, faça chegar em outras pessoas, curta, deixe aqui o seu comentário, propague a palavra de Deus e vamos estudar esse trimestre com muita coisa boa de Deus sobre avivamento. Deus te abençoe, voltaremos na próxima semana, se Deus nos permitir, com mais um quadro de leitura diária. Deus te abençoe e até lá, até mais.